professora Rose, eu vim te explicar a diferença que há entre período composto por subordinação e período composto por coordenação. Olha só como é fácil, eu trouxe 2 exemplos e mais alguns. Olha só, fui ao parque e comi pipoca. Se eu falar para você assim, fui ao parque, você entende? Claro. Se eu falar para você assim, comi pipoca, você entende? Claro. Então as 2 orações estão juntas apenas pelo conectivo e. 2 orações têm sentido completo, tá? Agora olha a diferença. Fui ao parque acompanhada porque não quis ir sozinha. A primeira oração, fui ao parque acompanhada, com o verbo ir, fui, é chamada de oração principal. A segunda, porque não quis ir sozinha, é chamada de oração subordinada. Por quê? Porque se eu falar para você assim, porque eu não quis ir sozinha, você vai entender? Não, porque não tem sentido completo. Ela precisa da primeira para ter sentido completo, entendeu? Por isso, é um período composto por subordinação, porque uma oração precisa da outra para ter sentido completo. Eu trouxe aqui o exemplo do Mário Quintana, olha só o que ele diz. A amizade é um amor que nunca morre. É demais, né? Muito lindo. Então, nós temos aí um período composto por subordinação. Por quê? Porque nós temos a oração principal. A amizade é um amor, tá? Aí é a oração principal. E depois nós temos a oração subordinada, que nunca morre. Nós temos aí o verbo morrer. Por isso é uma oração. Então essa oração é subordinada por quê? Se eu chegar para você e falar assim, que nunca morre, tem sentido completo? Claro que não, você não vai entender. Então ela precisa da primeira para ter sentido completo, por isso ela é chamada de subordinada, tá bom? E depois olha só o outro exemplo. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar, do Carlos Drummond de Andrade. Esse período é composto por coordenação, por quê? A primeira oração, o mundo é grande. O mundo é grande, dá para entender? Para entender. Depois, não colocou o mundo de novo, mas nós entendemos, nós sabemos que é o mundo. Cabe nesta janela sobre o mar. Se eu falar, o mundo cabe nessa janela sobre o mar, dá para entender? Claro que dá para entender. Por isso são orações coordenadas. Uma não depende da outra para ter sentido completo. E as conjunções, que são os conectivos, o e, por exemplo, é um conectivo, ele junta as 2 orações coordenadas, mas elas não precisam ser juntadas se nós não quisermos. É só colocar um ponto e isolar, acaba virando um período simples, ou 2 períodos simples. Mas se estão juntos, acaba virando um período composto por coordenação, tá bom? Porque uma não depende da outra para ter sentido completo, ok? Então tá. Olha só o outro exemplo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Você sabe que cada oração tem um verbo. A primeira oração tem o verbo querer, Deus quer. A segunda oração, o homem sonha, verbo sonhar. A terceira oração, a obra nasce, verbo nascer. Uma não depende da outra para ter sentido completo. Olha só, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Todas as 3 orações não dependem nenhuma da outra para ter sentido completo. Elas apenas estão juntas para formar um período composto por coordenação, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!